Este é o Conexão Futura ao vivo, aqui no seu canal Futura e também na internet, no nosso site. Estamos lá no futura.org.br com todos os detalhes sobre a nossa programação e também a exibição aqui do Conexão Futura ao vivo. Bom, e hoje é dia do nosso quadro Gestão Escolar, em parceria com o blog Educação do Instituto Votorantim. Bom, e os direitos humanos são aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Esse conceito surgiu ao fim da Segunda Guerra Mundial e tornou-se mais conhecido com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Para auxiliar nas discussões sobre essa temática nas escolas, em 2006, foi lançado pelo MEC o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. No próximo dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos comemora seus 66 anos de existência. Então, no programa de hoje, a gente vai discutir como os educadores brasileiros têm enfrentado esse desafio de levar essa discussão tão importante e promover uma reflexão sobre esse tema no dia a dia dentro da sala de aula. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Joyce Pescarolo, ela é psicóloga do Instituto Não Violência e doutora em Sociologia. E também conosco aqui no estúdio está o nosso consultor em educação, o professor Celso Antunes. E logo mais a gente conversa também com a Priscila Fernandes, que é editora do blog Educação do Instituto Votorantim. E eu já chamo você de casa aí para desde já participar do nosso bate-papo. Você também é nosso convidado, como sempre aqui no Conexão. Então mande aí sua pergunta, sua dúvida, comentários, opiniões para a gente nas redes sociais. Você pode acessar aí a nossa página no Facebook, que eu coloco para você na tela, facebook.com/canal Futura Oficial, ou ainda no Twitter, no nosso perfil @canal Futura, que você pode mandar o seu recado, contando aí sobre sua experiência, sobre discussões de direitos humanos na escola, se você acha relevante essa discussão ser apresentada pelos educadores, se você é educador, tem enfrentado problemas ou discussões ou desafios para apresentar essa questão, essa temática tão importante em sala de aula, compartilhe a sua história com a gente. Também tem o telefone, você pode pegar e ligar de qualquer parte do Brasil, que é o 0 operadora 21 2273 5020. Mande seu recado para a gente enquanto você entra em contato conosco. Eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Joyce, tudo bem com você? Bem-vindo ao Conexão. Obrigada. Tudo bom, professor Celso, mais uma vez aqui, nosso parceiro? Tudo bem, muito obrigado, boa tarde. Bom, eu quero começar aqui perguntando para o professor Celso em relação ao Plano Nacional dos Direitos Humanos na Educação, que eu citei no comecinho do programa, lançado lá em 2006, que tentou aí desmistificar um pouco essa questão, ajudar os professores a executarem planos e projetos em sala de aula. Agora, como você avalia, professor, 8 anos passados, né, desde esse plano, de fato a gente tem visto a questão dos direitos humanos no dia a dia da sala de aula? Infelizmente, como tudo no Brasil, a transposição daquilo que é escrito para a realidade concreta daquilo que é feito é realmente muito precária. E para um observador de outro país que visitasse o Brasil, ele se perguntaria, mas existe um trabalho sobre direitos humanos? É raro, ainda que pontual, nesta ou naquela instituição, como esta ou aquela experiência isolada. Mas como um fenômeno global que abriga a educação e como prescreve o plano, nós estamos praticamente na estaca zero. É um problema de fato, a gente vê isso levado a sério como um plano de educação e executado em várias escolas, mas vemos, por outro lado, muitas ONGs levantando essas discussões em institutos. Então, quero mostrar para você de casa agora já o site do Instituto Não Violência, que é o nãoviolencia.org.br, que você pode entrar aí e buscar outras informações. E a Joyce, que está aqui no estúdio com a gente, representa o Não Violência. Agora, de que forma vocês tentam trazer essa discussão mais para o lado palpável, para os professores conseguirem trazer essa discussão e desmistificar as questões com os alunos em sala de aula, Joyce? Bom, acho que a maior dificuldade é você criar a ideia de que direitos humanos é uma coisa que se fala sobre só. É importante falar, refletir,
mas é algo que está no nível das práticas. Então, acho que este é o grande desafio que a gente tem hoje, né? Primeiro, que acho que não temos uma cultura de direitos humanos. Toda vez que falamos essa palavra, sempre vem aquela ideia, mas direitos humanos é para bandido e todo aquele senso comum e é um que discurso recobre. que se repetiu muito, principalmente Muito, nessas últimas muito. eleições, durante campanhas eleitorais, né? Uma série de candidatos, não só à presidência, outros também a deputados e vários cargos legislativos, discutiam e repetiam, né, esse discurso como plataformas de campanha, inclusive. Isso, que até... acaba marcando para muita gente que é só Exatamente, até porque nós temos uma política de segurança pública que é policialesca, né? Não pensa muito em outras formas de segurança pública, então, no limite, você tem uma prática que se reproduz na escola. A escola, embora seria uma instituição que muito mais do que reproduzir romperia com uma série de questões instituídas. Infelizmente, a gente não tem conseguido fazer isso e temos visto ainda a polícia na escola, inclusive, para tentar reprimir conflito, né? Que é uma pena. E quando a gente pensa em direitos humanos, o conflito é algo que, de saída, está posto. Tem a ver com diferença, tem a ver com divergência, e isso é bom, não é ruim. Mas o problema é que quando a gente não sabe muito bem como lidar com isso, e infelizmente os educadores, eu sou educadora, sou professora também, eu sei o quanto é difícil hoje na escola a gente criar locais, momentos de pensar junto coletivamente e de fato adotar práticas, né, voltadas para os direitos humanos. Então, acho que não temos conseguido, estamos muito aquém do que deveríamos estar ainda. Bom, quero contar para você de casa que no blog Educação do Instituto Votorantim você também encontra uma reportagem especial sobre educação e direitos humanos. Acesse aí o site que eu coloco para você na tela, blogeducação.org.br. Já aqui na chamada principal do blog, você clica nesse banner, ele vai abrir aqui a reportagem na íntegra para você acompanhar aí várias iniciativas muito interessantes sobre professores que já colocam em prática ou estão desenvolvendo projetos nessa relação de direitos humanos e sala de aula. E eu vou chamar agora para a nossa conversa a Priscila, na verdade acho que tivemos um problema na conexão da Priscila, eu vou chamar daqui a pouquinho a Priscila Fernandes, que é editora do blog e vai contar um pouquinho mais sobre essas experiências para a gente. Professor, agora a principal questão nesse momento é dos professores conseguirem tornar essa questão interessante para os alunos, ou como a Joyce apresentou, né, desmistificar um pouco o senso comum que se fala sobre direitos humanos. Existe uma idade adequada para começar a tratar essas questões? Isso deve vir desde a educação infantil, comecinho do fundamental? Alguns aspectos a idade é muito relevante. Particularmente, a criança, ela precisa crescer numa cultura de aceitação do diferente. Porque isso é muito difícil mais tarde se desenvolver no adolescente. Então, a criança precisa compreender que o diferente, seja do ponto de vista étnico, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista econômico-financeiro, não caracteriza algo que deva ser repelido, muito pelo contrário. Até porque, se olharmos num sentido mais amplo, a natureza é admiravelmente bela porque ela é diferente. Não há uma hierarquia entre as cores de uma flor ou das flores de um jardim. E, no entanto, no que diz respeito ao ser humano, existe essa prática de quase uma identificação, uma separação. O brasileiro que trata tão bem o estrangeiro que nos visita, e a Copa do Mundo revelou este fato, poderia ver que aquela criança que é portadora de uma característica de diferença seria como estrangeiro, acolhido, recebido. Isso ainda estamos distantes de alcançar, a não ser em situações pontuais e algumas experiências eventualmente realizadas aqui e ali. Bom, agora sim vamos chamar para a nossa conversa a Priscila Fernandes, que é editora do blog Educação do Instituto Votorantim. Priscila, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez à Conexão Futura. Tudo bom, Cristiano? Boa tarde a todos. Caiu, mas já voltou a internet, né? Que bom, estamos conectados mais uma vez. Priscila, a gente sabe, né, que muitas vezes a discussão sobre direitos humanos, como falávamos aqui no comecinho do programa, pode parecer distante para os estudantes. Agora, lá no Espírito Santo, um projeto de promoção dos direitos humanos teve início nas escolas da capital Vitória, após uma tragédia real envolvendo um aluno de 12 anos. Você pode contar essa experiência para a gente? Isso. O projeto Escola Promotora de Direitos Humanos, ele teve início em 2012, após um episódio em que um aluno de 12 anos de uma escola municipal, ele se suicidou após incontáveis episódios de bullying na escola dele.
Nessa ocasião, a Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, ela ligou o alerta para verificar se existiam outros casos de intolerância nas escolas da rede municipal. E eles constataram que não só era comum, como vinha no movimento crescente, né, os casos de bullying. Então, eles fizeram esse projeto em que profissionais da secretaria vão até as escolas, né, escolas que estão em regiões mais vulneráveis, e eles ficam de 3 a 5 meses fazendo um trabalho de formação com os professores e de debate com alunos, profissionais de educação de uma forma geral, com a comunidade. Essa é uma característica que a gente percebeu em todos os cases que mapeamos, né? Existe uma abertura muito grande do tratamento das questões dos direitos humanos com a comunidade de uma forma geral, para que tenha uma real legitimidade a discussão sobre esses temas, né? Priscila, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir a Joyce, que está aqui com a gente no estúdio. Joyce, infelizmente, foi preciso um aluno tirar a própria vida para dar início a um projeto como esse. Pelo menos agora existe um outro projeto de conscientização. Agora, queria ouvir de você, que trabalha diretamente com os educadores. Muitas vezes existem alertas ou sinais de que há um problema grave em situações em sala de aula e que os educadores ou não sabem lidar ou acabam não querendo entrar nessa discussão, como esse caso de um aluno que era vítima de bullying. Você acredita que alguns casos poderiam ser, a partir do conflito existente em sala de aula, utilizados como exemplos para ampliar aquela discussão e discutir aquele problema entre todos? Sim, acho. Acho que, veja, às vezes o educador, ele está tão preso à regra institucional, por exemplo, do uso ou não uso do boné. Isso é uma questão, assim, que é geral, né, nas escolas, não pode usar boné, e que, às vezes, assim, ele perde 20 minutos, né, polarizando com o aluno sobre o uso do boné. E, às vezes, quando ocorre um caso de racismo, de preconceito contra homossexuais, ou, enfim, de sexismo, ele não sabe como lidar e, às vezes, ele finge que não vê e dá as costas. E isso, acho que a gente tem que marcar que, quando não se fala, quando há uma omissão, a gente dá um ponto para quem cometeu o ato de racismo, de preconceito, enfim. O silêncio também é uma forma de comunicar. Sim, né? É uma forma de comunicar que, assim, tudo bem, né? Não tem problema ser homofóbico, não tem problema ser racista, mas tem problemas a boné. E isso é um problema, mas, assim, tratar mal o seu colega, isso não tem... Mas, assim, acho que uma outra questão que a gente precisa pensar é que a violação dos direitos humanos, ela não está posta só no alunado. Existe uma constante violação por parte de nós, educadores também, né? Acho que a gente precisa vencer nossos preconceitos. Acho que fazer uma educação, né, voltada para direitos humanos é, antes de tudo, se rever, né? Pensar no que te incomoda. Um tempo atrás eu estava numa escola e começou a se discutir a questão, né, do kit anti-homofobia, porque sim, porque não, e uma professora disse, bom, eu sinceramente acho que se um aluno estiver na minha sala e for homossexual, vou respeitar, mas vou dizer para ele que ele precisa procurar um médico, se tratar, que isso tem cura. Então, veja, como é que um professor que adota essa posição, né, e que, enfim, é humano, ele tem direito de ter as crenças, mas é muito complicado quando o próprio educador, ele é racista, ele é preconceituoso, então ele jamais vai conseguir, né, fazer uma educação voltada para os direitos humanos. E acho que o primeiro passo é a gente se assumir preconceituoso. Tem até uma pesquisa muito conhecida que se pergunta se você é racista, 100% das pessoas dizem que não. Mas quando pergunta se conhece alguém que é racista, todo mundo também diz que sim, né? Então, é meio estranho, a conta não fecha, né? Acho que o primeiro passo é se reconhecer com uma série de preconceitos e, a partir daí, fazer um trabalho interno mesmo. E daí, na ponta, está o aluno que vai receber isso também, né? De uma outra forma. Quero aproveitar o ponto que a Joyce levanta e acrescentar em relação a não só os educadores, que têm muitos preconceitos, como os pais, muitas vezes, têm muitos preconceitos e acabam passando isso na formação dos filhos. E é uma questão que, na verdade, reflete o que a sociedade em geral apresenta, né? Os preconceitos estão aí, infelizmente. Agora, professor Celso, é uma questão dificílima de você tentar desconstruir esses preconceitos. Tanto o educador parar para se autoanalisar e admitir que ele, muitas vezes, pode não estar certo, ou ele não quer ver uma outra visão sobre os assuntos que podem ser levantados em sala de aula, como para o próprio educador que, enfim, já deu esse próximo passo em tentar... falar algo ao contrário do que os pais, por exemplo, passaram para a criança. Essa questão é muito delicada, ele tratar e tentar invadir o espaço também do que seria a educação que a família está passando.
Eu creio que há dois polos centrais e que, naturalmente, iniciam um processo de mudança desse quadro. A integração familiar à escola, a presença dos pais realmente, não apenas quando eventualmente convocados, mas como admissão de que são educadores e que, portanto, junto com os professores devem construir uma obra comum, e uma direção firme, forte, com objetivos claros e com aquela capacidade de agregar a equipe em torno desse processo. Quando existem esses dois polos envolvidos, se o problema não está resolvido, pelo menos ele está a caminho de ser resolvido. Eu acho que é importante lembrar que a escola é um local privilegiadíssimo para se trabalhar direitos humanos e a diversidade, porque justamente é lá que vai se encontrar o diferente, né? Na casa, às vezes, a gente tem uma vivência muito homogênea das coisas, né? A mesma religião, a mesma etnia, enfim, e crenças muito parecidas, né? E é justamente ao ir para a escola que a criança vai ter a oportunidade de lidar com as diferenças, né? Então, é um local super privilegiado, né? Acho que mais do que entender que isso é um empecilho, entender como isso pode ser uma espécie de motor, assim, porque senão a gente jamais teria alguma outra posição diferente da nossa família, a gente tem, né? Sem dúvida. Quero aproveitar aqui, já que estamos discutindo formas diferentes dos educadores pensarem, apresentar questões relacionadas a direitos humanos, mostrar um site, que é um site, enfim, você pode acessar aí. Vamos voltar à base do início da discussão. Falei aqui no comecinho do programa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no próximo dia 10 de dezembro, completa 66 anos. Está aí um mês inteiro de oportunidade para os educadores pegarem a declaração e começarem a trabalhar, desenvolver projetos. Você pode acessar o site, então, que é o dudh.org.br. Você encontra a Declaração Universal dos Direitos Humanos aplicada aí ao redor do mundo, proclamada pela ONU, traduzida em português. Você pode ter o texto na íntegra e, a partir daí, desenvolver seus projetos. E aqui uma série de outras questões relacionadas aos direitos humanos, não só aqui no Brasil, ampliando as discussões também a nível internacional. Então, vale a pena acessar esse site para você conseguir aí ter um pouco mais de material também, ou incentivar os alunos que entrem, façam pesquisas. Não pode deixar de acessar e buscar aí de onde vem toda a origem dessa discussão, lembrando, né, como eu falei aqui, uma declaração que surgiu após uma série de crimes cometidos contra a humanidade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Eu vou voltar a chamar agora para a nossa conversa a Priscila. Deixa eu colocar a Priscila na tela aqui. Priscila, está nos ouvindo bem? Tá tudo bem. A gente falava aqui sobre projetos, então eu sei que, por exemplo, uma rádio comunitária vem sendo utilizada como uma forma de trazer as discussões à tona em relação a direitos humanos. Conta essa experiência para a gente, por favor. Isso. Esse programa de rádio, né, que se chama Palavra Jovem, a Voz da Cidadania, ele acontece em Iracema, que é uma cidade do interior do Ceará, já há mais de 8 anos, né? A gente conversou com o Marcos Lima, que é o gestor da escola e o responsável pelo programa, e ele contou para a gente que a ideia surgiu com o propósito de dar voz e de motivar os alunos que já participavam do Grêmio, né? E esse projeto ele foi crescendo e ele acabou se tornando a voz da própria comunidade. Então, eles trabalham as questões locais relacionadas a direitos. Então, eles vão trabalhar temáticas como violência racial, diversidade, homofobia, os direitos de crianças e adolescentes, enfim, todos os temas relacionados aos direitos humanos. Essa rádio, esse programa, ele vai ao ar uma vez por semana, né? Ele tem uma grande audiência, ele consegue envolver toda a comunidade e ele acaba ajudando esse aluno a se expressar a partir de um suporte de um veículo de comunicação. Muito bem, essa questão do aluno se expressar, Joyce, é um principal empecilho muitas vezes para o professor conseguir desenvolver o seu trabalho, né? Do aluno parar para pensar e conseguir se posicionar frente aos outros colegas, né? Isso é um trabalho que você vai, na verdade, incentivando ele a se fazer um autoconhecimento, um exercício do autoconhecimento para conseguir falar, e no momento que ele vai falar, ele também vai ser criticado, Sim. Ele vai ser ouvido e questionado em relação aos seus posicionamentos. Sim, né? Na verdade, a gente ouve muito professor dizer assim, eu não deixo meus alunos trabalharem em grupo porque eles não sabem.
enfim, não vão saber se não colocaram-nos para trabalhar. Então, essa coisa do protagonismo juvenil, que muito se fala hoje, mas a gente vê muito pouco nas escolas, né? Existe qualquer projeto político-pedagógico tem como objetivo a escola formar o aluno cidadão, crítico, reflexivo, todo aquele discurso muito bonito, mas que na prática, na verdade, quando esse aluno questiona, reflete e critica a instituição, ele não é bem aceito, né? A gente, na verdade, não gosta desse aluno, a gente gosta do aluno que é quieto, silencioso, até porque que concorda com tudo que o educador passa. Claro, adoro você desde que você concorde com tudo que eu diga, né? E porque a gente é fruto de uma educação que ocorreu na ditadura, de silêncio, de omissão, enfim. Então, é muito difícil para esse educador romper com essa ideia e entender que o aluno ele vai fazer uma espécie de percurso, de aprender realmente como se posicionar, né? Essa coisa de que o aluno não sabe fazer uma crítica ao trabalho e ele faz ao professor, mas é uma coisa muito nossa também. Se você vai, né, participar de um conselho de classe, os professores também não fazem uma crítica, às vezes, a determinados comportamentos e não ao fulano, né? Eles fazem uma crítica, às vezes, ao aluno e muito dura. Então, assim, acho que é a oportunidade para eles realmente aprenderem, né, os grêmios, né, na escola, que pouquíssimas escolas de verdade têm, é uma excelente oportunidade do aluno reivindicar, ser mais politizado. E o que eu sinto hoje, atuando com os jovens, assim, com as crianças, é que existe, de modo geral, mais nos jovens e menos nas crianças, porque é uma espécie de processo, uma apatia muito grande. Assim, é como se eles estivessem apáticos, e isso é muito ruim, é muito pior do que se eles estivessem rebeldes. Então, muito se fala do jovem transgressor, que é irresponsável, mas não é esse jovem que eu percebo. Eu às vezes vejo o jovem despolitizado, apático, desinteressado, como se isso que a gente vive aqui agora não tivesse nada a ver com ele. E acho que despertar essa centelha assim, é algo essencial. Sem dúvida. E lembrando que inicia hoje, dia 13 de novembro, e segue até o próximo dia 20, a 9ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos do Hemisfério Sul, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Cultura. E as escolas que quiserem receber um kit com DVDs de filmes sobre direitos humanos podem se inscrever até o próximo dia 15 de novembro no Democratizando, no site que eu mostro para você agora. Basta você acessar aí o Mostra Cinema e Direitos Humanos.sdh, de Secretaria de Direitos Humanos.gov.br. Você encontra aqui e pode fazer já a sua inscrição. Então, estamos aí munindo os educadores de muitas informações e muitos projetos e dicas e sites para, de fato, poderem buscar aí o material e, enfim, a partir daí trabalharem e trazerem a questão para cada vez mais para o dia a dia da escola, né, professor? Exatamente. Veja que essa ocorrência de uma infelicidade no Espírito Santo, o suicídio de um aluno, gerou um movimento, e o grande movimento pelos direitos humanos foi pela tragédia, pelo cataclisma de uma Segunda Guerra Mundial, onde muitas vidas se perderam. Que a partir de agora não se espere por uma tragédia para que esse movimento realmente ganhe corpo e se transforme numa realidade de todas as escolas do país. Muito bem, a gente já está encaminhando para o finzinho do programa. Quero voltar a chamar a Priscila para agradecê-la mais uma vez. Obrigado, Priscila, pela participação aqui no Conexão mais uma vez. Obrigada a você, até a próxima. Até a próxima. Bom, já falamos aqui de sites e dicas, quero registrar também a participação aqui dos nossos espectadores, o Nicolas, o Jorge, todos aqui perguntando sobre a importância de discutir essas questões, das bibliotecas, para termos mais referência bibliográfica também para os alunos poderem buscar outras informações nos livros. E sem dúvida, né, eu acho que todo mundo contribuindo, como disse a Joyce aqui, por que não promover um espaço de discussão, de discordância, para a partir daí a gente começar a entender um pouco mais o olhar do outro e promovermos discussões conscientes sobre direitos humanos. Infelizmente, nosso tempo aqui voou, então obrigado, Joyce, pela presença. Obrigado, professor Celso, mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde. Bom, antes da gente encerrar, vou falar para você de um evento que movimenta a vida de milhões de brasileiros nessa semana, né? Do que eu estou falando? Sábado e domingo acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Pois ao longo de todo o ano de 2014, o Futura tem acompanhado a rotina de quem está se preparando para o Enem, como a websérie, com séries de entrevistas aqui no Conexão, reportagens especiais no Jornal Futura, e amanhã também vai ao ar o último Sala Debate Especial a partir das 9 horas da noite. Todas essas informações sobre como se preparar bem aí para o Enem, você encontra lá no site que eu mostro agora para você também. Antes de sairmos do ar, vou colocar o Enem no Futura, que é o nosso
site que reúne todas essas informações, tanto a websérie, como eu falei, todas as entrevistas que fizemos aqui ao longo do ano no Conexão, muito material para você se preparar e chegar bem tranquilo na hora de fazer a prova no próximo sábado e no domingo, só acessar futura.org.br/Enem no Futura. Tá certo? Dado o recado, espero você aqui então de segunda a sexta ao vivo às 2h30 nas nossas representações, 00:30, 7h30 da manhã ou então qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.